vamos para a mensagem da palavra do Senhor, no livro de Jó, capítulo 19, versículo de 1 a 29, tá? Eu não vou ler o texto todo, porque o texto é grande, são 29 versículos, eu vou ler só o final, só a parte, o versículo 25 e 26 em diante, tá? Amém? Estão com as Bíblias abertas aí? Ou estão no celular? Ou está aqui? Não está aqui, né? Mas vamos lá. Então vamos ter a Bíblia, irmãos. Seja no celular, seja de forma no papel, tem que ter a Bíblia. Quando Paulo pregava na cidade de Bereia, os bereanos conferiam aquilo que Paulo pregava. Então eu posso pregar uma heresia aqui, vocês acreditarem, vocês assimilarem e se desviarem por algum motivo ou cometer algum pecado. Lógico que eu vou ser culpado, mas vocês também, porque vocês não conferiram com a palavra, tá certo? Então o texto bíblico diz assim, Jó falando: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade se desfalece o coração dentro de mim. Se disserte: como perseguiremos? E a causa desse mal se acha nele. Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Que o Senhor Deus abençoe a sua palavra lida. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse dia, por esse primeiro dia do ano de 2023, o qual nós consagramos ao Senhor, em adoração ao Senhor. E como primeiro culto deste ano, a Tua palavra será pregada, a Tua palavra será ensinada, e que Teu Espírito Santo seja o condutor deste momento, Senhor Deus, e que os corações aqui presentes possam absorver tudo aquilo que o Senhor tem a falar a cada um de nós nessa noite. Que haja, Senhor Deus, por parte das pessoas, o coração aberto para receber a Tua palavra, Senhor Deus. Essa é a nossa oração, a minha oração, em nome de Jesus, amém, amém. Em quem está a sua esperança? Em quem está a sua esperança? Eu não sei vocês, mas eu estou com muitas expectativas. Muitas expectativas. Por quê? Governo novo significa que vai influenciar na minha vida, no meu trabalho, na vida da minha família, na minha cidade, no país, não é verdade? Governo novo. Pessoal, meu trabalho, como é que eu vou conduzir, meu ministério, você, a sua casa, a sua família, como é que vai ser, seu trabalho, como é que vai ser, não é verdade? Muitas coisas, vários fatores que esse ano nos espera. É interessante a gente falar que na realidade, é apenas uma questão de sistemática do tempo, porque o tempo continua, irmãos. Como diz a música, né? O tempo não para, o tempo continua. E na sistematização histórica, então nós estamos mudando para o ano de 2023. Mas a nossa vida, ela é contínua, faz parte, períodos da nossa vida. E por mais essa mudança de período que nós estamos passando. Eu sempre gostei dessa época. Sempre gostei. Nesse ano, como conversando com o nosso irmão Gilberto, minhas expectativas não é tanto quanto dos outros anos, né? Estou apreensivo por isso. Mas em que isso tem a ver com o texto bíblico? O que isso tem a ver com o que nós lemos? Tem a ver, irmãos, que Jó vivia uma situação difícil. Os irmãos conhecem
a vida de Jó, os irmãos sabem o que ele passou, o sofrimento que ele passou. No capítulo anterior aí, no capítulo 17, a gente vê o quanto ele fala da vida dele, principalmente a partir do versículo 12 em diante, quando ele fala assim: olha, conversa em dia, em noite, e a luz dizem estar em aperto das trevas, mas eu aguardo já a sepultura por minha casa, e nas trevas estendo a minha carne, e ao sepulcro eu chamo, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Aonde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, o que poderá ser? Ela descerá até as portas da morte, quando justamente no pó teremos descanso. Veja, ele fala que a sepultura, ele está chamando de pai. Ele fala que os vermes são a mãe dele e a irmã dele, porque ele passava por uma situação terrível. Jó perdeu o quê? Perdeu a casa dele, perdeu a riqueza dele, perdeu os filhos dele, perdeu a saúde dele. O estado de Jó era um estado calamitoso. Ele tinha uma ferida de corpo inteiro. Imagina. A minha mãezinha, ela estourou uma veia da perna dela, acho que é um tipo de erisipela, tá? E ela tem uma ferida na perna durante muitos anos, acho que uns 50 anos, desde que eu era criança. E ela tratava muito bem aquela perna, muito bem. E certo dia deu bicho na perna da minha mãe. Como pode isso? Ela tratando, sabe? Eu sou testemunha disso, que ela tratava muito bem. Para vocês verem o que Jó estava passando. Ele tinha uma ferida no corpo inteiro, né? Aquela secreção, aquele mau cheiro, aquela dor que ele sentia. A Bíblia diz que ele coçava com um caco de telha. Você imagina a situação dele? E aí ele fala aqui, em quem, olha só, interessante, né? Ele fala aqui, em quem colocarei a minha esperança? Onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Quer dizer, quem pode ver a esperança de um camarada que perdeu tudo, perdeu família, perdeu bens, perdeu riqueza, perdeu os filhos dele, perdeu a própria saúde, e ainda mais era um homem justo, que se desviava do mal, era um homem bom, era um homem que ajudava os órfãos, ajudava as viúvas, era um homem que respeitava os anciões, era respeitado na cidade, um homem liberal, um homem que sacrificava para os filhos. Talvez meu filho pecou, então eu vou sacrificar, pedindo perdão a Deus. Ele vivia uma situação difícil. E aí você pula para o capítulo seguinte, vem Bildade, um dos seus amigos, e começa a falar, dizendo assim: Jó, você está falando isso, mas o fim do perverso é pior, a pessoa que é ruim é pior, ele vai ter uma situação muito pior do que a sua, muito pior. A sombra o espantarão, todos os lados o perseguirão a cada passo, a calamidade virá faminta sobre ele, a miséria estará ao seu lado, o qual devorará os membros do corpo, serão devorados pelo primogênito da morte. Aí começa a falar que ele não terá filho, que a luz dele será lançada nas trevas. Aí diz no versículo final do capítulo 18, não cheguei no 19 não, estou no 18. Diz assim: no seu dia se espantarão os do ocidente e do oriente, serão tomados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso. Este é o paradeiro do que não conhece a Deus. Então Bildade chega assim: você está reclamando, Jó? Você está reclamando da sua situação? Mas o perverso vai acontecer isso. Irmão, Jó não estava preocupado com o perverso, queria saber era dele. E os amigos de Jó sempre estavam falando alguma coisa contra ele, sempre contradizendo. Jó não está aqui, são duas posições. Uma de um justo sofrendo e outra de um perverso que vai sofrer. Mas ele fala assim: e a minha esperança, onde está?
Onde está a sua esperança nesse ano de 2023? Aonde está? E aí no versículo de capítulo 19 agora, esse que nós vamos falar, Jó expõe o sofrimento dele, mas também a esperança guardada no seu coração. Apesar de todo o caos da vida dele, apesar de todos os problemas, dificuldades, do luto, da perda. Eu tenho um amigo que ele por motivos se separou da esposa, e ele está no luto tremendo, uma perda de ter perdido a família dele. Agora imagine perder todos os filhos, imagine perder a casa, imagine perder a saúde. Eu vi a foto do meu pai, peço os irmãos que estejam orando por ele. Nossa, na virada do ano, né? A André tentou esconder de mim, mas, né? Tentou esconder, né, André? Não quis mostrar. Ou eu estou enganado? Você... Não? Então tá bom. Então desculpa, né? Mas eu vi meu pai na cama com meu irmão. Meu pai magrinho, sabe? Ele não está podendo comer muito, ele está com um rim parado, né? Acho que vai precisar fazer hemodiálise, tá? E eu pensei que ela tinha falado assim passado para eu não ver, sabe? No celular dela. Desculpa, tá, Léo? Mas eu pensei que você, né? Queria me poupar daquela imagem ali. Muito magrinho mesmo. Meu pai sempre teve uma saúde de ferro. Sempre teve uma saúde de ferro. E é interessante como é que a doença faz com que a pessoa vai se degradando, vai se esvaindo, sabe? E eu fiquei muito triste com isso. Jó, ele tinha uma esperança no coração dele, um coração guardado, e essa esperança que nós temos também, irmãos. Nós temos guardado no nosso coração uma esperança. Não importa o que o próximo governo vai fazer, se você votou nele ou não. Não importa lá, o trabalho que você faz, a preocupação com o seu trabalho, a preocupação com os seus filhos, a preocupação com você mesmo, a preocupação com a igreja. Importa em quem a sua esperança está. Quem é o centro da sua esperança? E Jó era o homem que tinha essa esperança, e a esperança de Jó estava em Deus. Em Deus que está a nossa esperança, irmãos. Em Deus, mesmo que Ele permita que você sofra, mesmo que Ele permita que eu sofra, a minha esperança tem que estar sempre em Deus, porque Deus tem um fim bom para cada um de nós. O sofrimento do justo não é inútil. O sofrimento de Jó não foi inútil. Milhares, milhões de pessoas foram curadas, restauradas, salvas por causa deste livro de Jó, por causa do começo de Jó, do problema de Jó, da dificuldade de Jó e o final que Deus deu a ele. Então nada na vida de uma pessoa que tem esperança em Deus é por acaso. Veja a história de José, o exemplo de José. O que José aconteceu? Ele foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, longe da sua família, longe do seu pai. E aí ele pega e é levado para a casa de Potifar, trabalha de forma correta e honesta. A esposa de Potifar arma uma situação para ele, ele é preso. Aí ele ajuda lá o copeiro, né? Interpreta lá o sonho do copeiro e do padeiro. E aí o que acontece? Ele fala assim: lembra de mim? O copeiro só vai lembrar 2 anos depois. Ele passa preso lá, sendo chefe da cadeia, sendo lá o auxiliar do carcereiro, sofrendo aquilo tudo. E aí um dia, né, o copeiro lembra e fala assim: ó, o rei teve um sonho das vacas, sonho das espigas. Ele fala: ó, tem um homem lá na prisão que pode interpretar isso. E aí José sai da cadeia, vai para o palácio, é o segundo homem do Egito, fica famoso lá no Egito. E aí o que acontece? Vem seus irmãos, não sabiam o que. E tem aquela toda a história de José que você conhece. E aí lá no final,
no capítulo 50, os irmãos dele vê assim: papai morreu, Jacó morreu, agora José vai se vingar. Eles chegam lá, pedem perdão para José. José fala assim: não temam, não temam, isso tudo que aconteceu comigo foi para preservar muitas vidas. Isso tudo de ruim que aconteceu comigo foi para preservar a vida da nossa família. Em nenhum momento José teve esse rancor no coração. Em nenhum momento ele ficou murmurando, reclamando. Não, ele continuou sendo fiel a Deus. Ele continuou com a esperança em Deus. Ele falou assim: não, eu não sou Deus, não. Ele falou assim, falou para os irmãos dele: eu não sou Deus, não. Isso tudo aconteceu para que pudesse muitas vidas fossem salvas. Então, mesmo quando você sofre, Deus deve ser a tua esperança. Davi, ele fala lá no Salmo 27 a mesma coisa. Davi foi um homem que sofreu muito. Davi foi um homem que foi perseguido por Saul. E aí ele fala assim: olha, eu creio que verei a bondade do Senhor, lá no Salmo 27, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique o seu coração, e espera, pois, no Senhor. Davi esperou no Senhor, foi perseguido durante vários anos por Saul. Teve um momento de matar Saul por 2 vezes, mas não levantou a mão contra o ungido do Senhor. Ele falou: eu não. Sendo perseguido, ele falava: olha, meu Senhor, por que faz isso? Né? Ele ficou chateado porque cortou uma parte do manto de Saul. Ele falou: não devia ter feito aquilo. Ficou chateado por isso. Davi perseguido, ele diz para mim e para você. Davi sofrendo, ele diz para mim e para você: espera, pois, no Senhor. Fortifica o teu coração. Espera, pois, no Senhor. E o apóstolo Paulo? Olha o exemplo de Paulo. Ele chega lá em Romanos capítulo 5, versículo 2. Ele fala o que? Sobre a tribulação. Aí ele fala assim: a tribulação produz o quê? Perseverança. Olha o caminho dele. A tribulação produz perseverança. Jó era um homem perseverante. Apesar de todas as coisas, ele falou assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ela falou assim: você fala como louca, mulher. Eu não recebi o bem de Deus, não vou receber o mal também? Aí Paulo fala em Romanos 5, versículo 2 e diante: a tribulação produz perseverança, a perseverança produz a experiência. Irmãos, quantos problemas nós passamos, somos experientes e ajudamos outras pessoas. Na primeira vez que eu fiquei desempregado com 2 filhos, foi difícil demais. A segunda vez já não foi. A terceira também não. Por quê? Já estava experiente. Aí ele fala: a tribulação produz perseverança, a perseverança, a experiência, e a experiência traz o quê? Esperança. Você fala assim: eu passei pela tribulação, sou experiente, mas agora eu tenho esperança. A minha experiência de ter ficado desempregado por 2 vezes me traz esperança que eu vou conseguir outro emprego, que eu vou conseguir me manter, porque Deus me manteve por 2 vezes, Ele vai me manter a terceira, Ele vai me manter a quarta. E aí Paulo, ele finaliza dizendo que o amor de Deus está derramado nos nossos corações. Depois você lê Romanos capítulo 5, versículos 2 até o 5. Então, mesmo que a gente sofra, a nossa experiência tem que estar em quê? Em Deus. Porque tudo que foi gerado desse sofrimento tem um destino, tem um motivo para isso na vida do cristão. A Bíblia fala lá em Romanos que todas as coisas o quê? Contribuem para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Então, se você ama a Deus, tem um propósito no seu sofrimento, o meu sofrimento, a minha dificuldade, tem um propósito.
tem um propósito. O sofrimento de Jesus na cruz teve um propósito. Ele se fez maldição por mim e por você. Ele se fez maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição por mim e por você. Olha o sofrimento de Jesus, né? Olha quanto que ele sofreu, crucificado, pregado, né? Pilatos falou: não vejo mal algum nele. Vocês querem crucificar o homem? Não vejo mal algum, eu vou lavar minhas mãos. Aí no final da crucificação de Jesus, o centurião, acho que foi o centurião, um soldado romano, falou assim: verdadeiramente esse homem era justo, verdadeiramente esse camarada é bom. Veja, Jesus sofreu por nós, injustamente. Então, a nossa esperança tem que estar aqui em Deus, mesmo que Ele permita que a gente sofra. Ah, por que eu estou passando por isso? Ah, eu sou tão bonzinho. Ah, eu sou crente desde pequenininho, eu sou filho de crente, meu pai era crente, minha mãe é crente. Não é o meu caso não, tá? Meus pais não são crentes, não são cristãos, né? Eu larguei a minha profissão para ser pastor. Eu vim, estou longe do meu pai. Tadinho de mim, tadinho nada. Deus tem um propósito. Às vezes eu fico pensando, irmãos, e vou agora abrir meu coração para vocês. 19 anos longe da minha família. Quer dizer, os últimos 19 anos longe do meu pai defiando, minha mãe defiando. E aí eu penso no meu coração: o que eu estou fazendo aqui em Minas Gerais? O que eu vim fazer aqui? Aí eu começo, né? Deus fala de um lado, Deus fala do outro, falando: por isso que você está aqui. Lembra de fulano de tal? Veja o que você fez. Eu fiz através de você na vida de fulano de tal, no casamento de fulano de tal, na conversão do fulano de tal, na ajuda da pessoa tal. Então não é para ter pena, dificuldades, né? Não ter acompanhado os últimos dias dos meus pais. Não, tem um propósito, tem um propósito. Eu, você, nós temos um propósito. No nosso sofrimento há um propósito de Deus para tudo, que a gente só vai conhecer na eternidade. Quando Deus falou assim: aqui ó, os teus 20 anos longe da sua família, olha aqui que você abriu mão, olha aqui essa situação aqui que você padeceu, sofreu, olha aqui ó, olha aqui a recompensa, olha aqui o galardão que você vai ter. Então Deus permite. E quem está a sua esperança? Deve estar em Deus, mesmo quando a sua oração não é atendida. Mesmo quando a sua oração não é atendida. Você está sofrendo e está orando. Está sofrendo e está orando. Senhor, por causa disso, Senhor, não acontece nada. E isso aqui, ou essa doença, ou esse problema aqui com o filho, ou esse problema no trabalho, ou esse problema na igreja, ou esse problema dentro de mim, e nada acontece. A sua oração não é atendida. No versículo 7, Jó, ele fala assim: eu clamei. Ele fala assim: eu clamei, eu clamo, violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, porém não há justiça. Ele clamando e nada, ele chorando e nada, ele gemendo e nada. Isso aqui não foi pouco tempo não, tá? Ele falou: mas que é isso? Eu era rico, eu era um bom marido, um bom pai, um bom amigo, um bom cidadão, e eu estou orando a Deus e Deus não está respondendo a minha oração. Eu estou clamando e Deus não está respondendo a minha oração. Paulo, no capítulo 7, de 2 Coríntios, capítulo 7, versículos de 7 a 10, Paulo fala assim: eu orei ao Senhor por 3 vezes, para que o Senhor me livrasse do mensageiro de Satanás. Eu orei ao Senhor 3 vezes, para que não tivesse espinho da carne. Eu não vou entrar no detalhe do que era o espinho, mas era alguma coisa que fazia Paulo sofrer. Aí o que Deus respondeu para Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, Paulo. Veja, irmãos, uma oração do apóstolo Paulo.
Não foi a oração do Wilson, pastor Wilson, do José, do Manel. A oração do apóstolo Paulo. Deus falou para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque ele falou assim: olha, esse espinho na carne é para que eu não me soberbesse, né? Não fosse soberbo, não fosse, né? Então Deus botava um negócio tipo como fosse para frear o apóstolo Paulo. Fraqueza, irmãos. A oração de Paulo não foi atendida. A oração de uma pessoa extraordinária não foi atendida. A oração de Jesus não foi atendida. A oração de Jesus foi atendida? Não foi. Quem ele era? O Filho de Deus. O que ele fazia? A vontade do Pai, santo. Pai, se possível for, passa de mim este cálice. E diz a Bíblia que por 3 vezes ele orou, fez essa mesma oração no Getsêmani, e ele foi atendido? Não foi. Não foi. Porque mesmo na oração não atendida, irmãos, há um propósito. Mesmo na oração que a gente faz e Deus não atende, há um propósito, Deus sabe. Eu falo: não vou atender agora, porque não é o tempo de eu atender, não é a hora de eu atender essa situação. Não é bom para o meu servo atender esse pedido. Quantas vezes você que é pai não atendeu o pedido dos seus filhos? Quantas vezes? Não vai isso não. E é seu filho, você ama, você dá a vida pelo seu filho, pela sua família, não é verdade? Não foi atendido por 3 vezes. Interessante, né? Como é que o 3 é, ó? Paulo, ele orou 3 vezes para que Deus, né, o livrasse do espinho da carne. Jesus orou 3 vezes para que ele não pudesse passar pela separação para com o Pai. Porque preste bem atenção, Jesus não tinha medo da crucificação em si. Medo não, desculpa. Ele não tinha o problema de Jesus não é a crucificação em si, mas é a separação do Pai. A glória que ele tinha na eternidade junto com o Pai. Quer dizer, o pecado sobre ele ia separar do Pai. Ele não queria, se possível for, passe de mim esse cálice. Então ele não queria isso, a separação do Pai. Ele queria, podia até morrer, mas não separar do Pai, tá certo? Para que você possa entender melhor. Aí lá em Mateus 26 ele fala: se possível for, passa de mim esse cálice, 3 vezes. Aí a gente fala, vai lá para o profeta. Nossa, esse profeta sofreu demais. Um dos profetas que mais sofreram na Bíblia, o profeta Jeremias, chamado o profeta chorão. O camarada foi preso, jogado num poço, foi enviado no Egito, foi preso no Egito, foi chamado de mentiroso. Ele era um profeta solitário, ele era o contra a cultura, ele confrontava a situação do povo. Imagine agora, alguém começar a pregar tudo que é de ruim, alguém famoso, né? Tudo que é de ruim na nação, tudo contra o politicamente correto, tudo contra a situação que está no nosso país. Começa a pregar. Quem é que vai gostar dele? Ninguém. Deus falava: prega Jeremias. Jeremias lá e prega Jeremias, te dei um profeta das nações, vai lá, senta o cajado. Aí Jeremias fez o que? No capítulo 14, ele orou a Deus. Sabe quantas vezes ele orou a Deus? 3 vezes também. 3 vezes ele me orou a Deus para que Deus trouxesse alimento para o povo, trouxesse paz para Israel e tal. Aí Deus falou assim: Jeremias, é o seguinte, vou te falar um negócio para você, rapaz. Não tem Samuel, não tem Moisés, não tem nada. Não vou ouvir a sua oração, essa oração sua não tem efeito. Porque esse povo fez muita coisa desde os tempos de Manassés, fez muita coisa errada. Resumindo para vocês, a oração de Jeremias não foi atendida, sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito em levar o povo para onde? Para Babilônia. Para ficar quantos anos lá? 70 anos. E aí que foi a cura do povo de Israel. O povo daquela época era tão idólatra, foi para Babilônia, ficou 70 anos. Jeremias profetizou que era 70 anos, sofreu para caramba por causa disso. Sofreu demais, nossa. Então Jeremias queria o quê? Jeremias queria que Deus tranquilizasse a situação, para que
ele não fosse perseguido como ele era, como ele foi, né? Mas Deus tinha outro propósito: curar o povo de Israel da idolatria. E aí levou o povo para a Babilônia, 70 anos ficaram, e quando eles voltaram, nunca mais foram idólatras, nunca mais ergueram estátuas, postes, ídolos, nenhum, nunca mais foi. Em quem está a sua esperança? Deve estar em Deus, mesmo quando a sua oração não é atendida. Senhor, por que isso não acontece? Senhor, por que aquilo não está acontecendo? Tem que estar em Deus, Deus sabe o que está fazendo. Eu não anotei aqui, mas veio um texto da Bíblia, de Tiago: pedis e não receber, por quê? Porque pediu mal para gastar nos vossos deleites. Para gastar nos vossos deleites. Jeremias de repente queria falar, queria ter uma vida mais tranquila de profeta, mas não. Ele sofreu demais, tanto é que tem até o livro Lamentações de Jeremias, ele falando, né, das coisas do povo, porque o povo era ruim, porque o povo sacrificava outros deuses, porque o povo tinha falso profeta pra caramba, igual hoje, tem um monte de falso profeta aí no nosso meio aí, entendeu? Falando o que o povo quer ouvir, e não o que o povo precisa escutar, tá certo? Então, pode acontecer isso, de repente você está orando a Deus por alguma coisa e não está entendendo porque Deus não está respondendo. No tempo certo, Deus vai responder você. No tempo certo, Deus vai trazer uma palavra para você. No tempo certo, lá no final de Jeremias, Deus fala assim, ó, eu vou fazer isso com o povo, vou trazer o povo de volta, vai acontecer isso, vai ser próximo, blá, 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 lá no final. (2023), em quem está a sua esperança? Deve estar em Deus, 3 vezes, né? Em Deus. A partir do versículo 8 até o 24, Jó começa a falar uma série de coisas. Ele fala que pessoas o abandonaram. Ele não só perdeu amigos. Ele fala assim, meus caminhos foram fechados, dizendo que Deus fechou os caminhos dele. As veredas, que são pequenos caminhos, estão em trevas, está escuro. Eu não tenho mais honra, eu não tenho mais títulos, eu estou arruinado. Ele fala assim, até a minha esperança foi arrancada como árvore, dizendo assim, até a minha esperança foi arrancada como árvore, quer dizer, foi arrancado com raiz e tudo, até a minha esperança. Os inimigos estavam em cima deles, os parentes, os irmãos dele não queriam contato com ele, os melhores amigos que ele amava também não queria, nem os empregados que ele tinha ainda não queriam nem contato com ele. Ele falou assim, nem a minha mulher queria contato comigo, porque o meu hálito, o hálito do camarada doente fedia muito, até a esposa dele não queria contato com ele. A sua esperança deve estar em Deus, meus irmãos e minhas irmãs, mesmo quando todos te abandonam. Mesmo quando todos te abandonam. Jó achava que Deus o tinha abandonado e não tinha. Deus tinha um propósito naquela situação toda, né? Deus permitiu que o diabo tocasse em todas as áreas da vida de Jó, porque Deus tinha um propósito para isso. Deus tinha um motivo para isso. Mas ele não entendia bem por que ele estava sendo afligido. Ele fala assim, Deus me tem como inimigo. Veja, ele não negou a fé, mesmo ele achando, Deus me tem como inimigo, Deus me tem como alguém que é contra ele. Mas aí, irmãos, você vê a história de Davi, por exemplo, o Salmo 40 e o Salmo 41, ele falando, né, esperei confiantemente no Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E aí ele fala, né, bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança e não perde para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Ele fala, e no final ele fala assim, olha, sou pobre e necessitado, porém, aleluia, glória a Deus, sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim.
Você pode estar abandonado, achar que está abandonado por pai, por filho, por igreja, por pastor, por quem quer que seja, mas o Senhor não abandonou você. A Bíblia fala assim: ainda que seu pai e sua mãe te abandone, todavia o Senhor não te abandonará, não te abandonará. E Ele fala isso: o Senhor, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Está no final do Salmo 40. Aí no Salmo 41, Salmo seguinte, ele fala assim: quanto a mim, tu me sustém na minha integridade, e me põe a tua presença para sempre. Aí no versículo 13 do Salmo 41, irmãos: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém e amém. Né? No versículo 10 desse mesmo capítulo, Salmo 41, ele fala assim: tu, porém, compadece de mim e levanta-me para que eu pague segundo merece. Aí Davi está falando, sabe o quê? Das pessoas que o perseguiam. Davi teve uma história, ele foi abandonado, o próprio filho dele, Absalão, quis tomar o lugar dele. Ele foi apedrejado, ele foi perseguido, ele se fingiu de louco lá diante do rei filisteu, babando para não morrer. Ele morou em caverna, ele fugiu, ele se juntou a gente da pior espécie, gente endividada, gente que estava com opressão no coração, gente que não estava, né, os 400 lá juntou com ele. Situação difícil dele, teve que colocar os pais dele lá com os filisteus para o rei Saul não pegar. Mas ele fala: olha, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Aí você pode pensar assim: foi abandonado, né? Mas presta bem atenção, em Marcos capítulo 15, versículo 34. Marcos capítulo 15, já abri direto aqui, ó. Versículo 34 diz assim: chegada a hora sexta, meio-dia, tá? Meio-dia, porque começa às 6 horas da tarde o dia. A hora sexta, até a hora nona, né? Meio-dia até as 3 da tarde. A hora nona, clamou Jesus em voz alta: Eloi, Eloi, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Você tem noção do que é esse texto? Você sabe o que significa esse texto? Jesus não falou assim: Pai meu, por que me desamparai? Ele falou: Deus meu, porque ele estava como homem pecador diante de Deus, dos Deus Santo, e Deus não pôde ficar junto com ele. Foi quebrado um elo eterno ali naquele momento. Houve uma rachadura entre ele e o Pai, porque todo o pecado da humanidade estava ali. Deus não podia ter contato com ele naquele momento, porque ele era o maior dos pecadores ali. Por quê? Porque o meu pecado e o seu pecado, o pecado de todo o povo de Israel, o pecado de toda a humanidade estava ali em Jesus. Se Deus puniu o povo de Israel porque pecava, se Deus levou o povo escravo 70 anos no exílio lá na Babilônia porque pecava, imagine ele olhar e ver todo o pecado ali. A nossa esperança deve estar em Deus, mesmo quando nos abandonam, irmãos. Mesmo quando as pessoas nos abandonam, a nossa esperança tem que estar em Deus. Porque naquele momento tinha um propósito ali. Se Deus estivesse ali junto com Jesus na cruz, Jesus não morreria. Ele só morreu porque o Pai quebrou o elo com ele. Ele não morreria. Não poderia Deus ficar ligado com Jesus ali. O Pai não podia ficar ligado com Jesus ali. Mas era necessário.
Era necessário que ocorresse esse abandono para que Jesus morresse, e morrendo nós morrêssemos com Ele, e Ele morrendo, Ele ia cumprir a lei, e cumprindo a lei estaria morta para mim e para você. A lei que nos condena está morta, porque Jesus morreu. Mas como diz o apóstolo Paulo, nós morremos com Ele na cruz para a lei, e casamos com Ele na ressurreição. Quando Ele ressuscitou, nós casamos com Ele. Nós morremos para a lei. Porque Paulo fala assim, que enquanto o marido está vivo, a mulher está ligada ao marido. Então, eu estou casado com a Andréia, eu faleço, ela está livre para casar com quem quiser. Se ela casar com outra pessoa, diz o apóstolo Paulo que ela está em adultério. Mas em eu morrendo, ela está livre para casar com quem quiser. Se eu morri, Jesus morreu lá, Ele cumpriu a lei, significa que eu morri junto com a lei, eu estou livre para casar com outro. Então está dizendo assim, que nós estamos livres para casar com Jesus. Por quê? Porque Ele cumpriu a lei na cruz. Se Ele não tivesse sido abandonado pelo Pai, não aconteceria isso. Veja o fim desses homens todinho que eu falei. Qual foi o fim de José? Morreu farto de dias. Davi, farto de dias. Jó, tudo dobrado, farto de dias. Mas quem que eu falei? Paulo, olha o que o Paulo fez, olha a obra de Paulo. Olha o extraordinário trabalho que Paulo fez. Em quem está a nossa esperança, meus irmãos, minhas irmãs? A nossa esperança tem que estar em Deus. A esperança nossa em todas as áreas da nossa vida é em Deus, é em Deus, na pessoa de Jesus. A de Jó estava em Jesus. Pastor, como que a esperança de Jó estava em Jesus, se Jesus nasceu centenas de anos depois? Pelo que ele falou. Ele falou assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará onde, irmãos? Sobre a terra. Ele estava profetizando sobre Jesus. Então a esperança dele estava em Jesus. E a nossa esperança e a nossa salvação tem que estar em Jesus. Ele falou de esperança, Jó falou de salvação e falou de juízo. Lá no final ele falou assim: olha, isso que vocês estão fazendo comigo vai entrar em juízo, vai estar em juízo. Mas lá para o final do livro de Jó, né, Deus repreende os amigos de Jó, os 3 amigos de Jó. Mas aí eu fecho agora em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Olha só o que Paulo fala, fechando a nossa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Ele fala assim, cadê Timóteo? Não some não, Timóteo. Eu marquei aqui, ó. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, aleluia, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Nossa esperança está em Jesus, gente. Ele cumpriu tudo por nós, Ele se fez tudo por nós. Ele é a nossa esperança. Teve uma campanha antiga aí, Jesus Cristo, da Igreja Batista, nossa esperança. Então a nossa esperança não está na economia, não está em político, não está no nosso conhecimento, não está no nosso trabalho, não está em nada da nossa vida, a não ser na pessoa de Jesus. E eu convido você a ficar em pé nesse momento, para que a gente possa orar, para que o ano de 2023 seja um ano de esperança na pessoa de Jesus. Vamos ficar em pé para a gente possa encerrar? O ano de 2023 seja um ano de esperança para você, mas na pessoa de Jesus. Eu estou passando por sofrimento, mas Jesus está no controle. Eu estou passando por perseguição, mas Jesus está no controle. Eu estou passando por um abandono, mas Jesus está no controle. Ele não me abandonou, porque Ele disse assim: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, e dou-lhes a vida eterna, e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia.
Então, em 2023, que você possa ter a sua esperança em Jesus como Jó teve. A Bíblia diz que ele teve tudo em dobro e morreu fardo, tudo. A Bíblia diz que quando ele orava pelos amigos dele, veja, um cara doente, todo arrebentado, estava orando pelos amigos dele, que o perseguiam, porque achavam que ele estava passando aquilo porque ele tinha pecado, e ele não tinha pecado. E a Bíblia fala, enquanto ele orava, Deus restituiu tudo a Jó. E ele traz uma palavra sensacional, maravilhosa, ele fala assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos, o quê? Te veem. Ele não via Deus. Ele foi preciso ele passar pela tribulação, pelo sofrimento, para que ele pudesse ver o Deus que ele amava, que ele adorava, que ele servia, que ele se consagrava. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos se veem. Eu não sei, irmão, qual é a sua expectativa para o ano, qual o problema que você está passando, qual o problema que você vai ter que resolver agora em 2023, mas eu quero dizer para você que a sua esperança está em Jesus, que a minha esperança está em Jesus, amém?